E aí pessoal, tudo bom? Essa é a última semana que a gente vai falar sobre listas. Então na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre matrizes, que são listas de listas. Vamos embora? O primeiro exercício de hoje é bem álgebra linear. A gente vai criar uma função que recebe uma matriz M como parâmetro e a gente tem que verificar se essa matriz M é uma matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Uma matriz identidade, em primeiro lugar, é uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? O número de linhas é igual ao número de colunas. Além disso, numa matriz identidade, todos os elementos da diagonal principal são necessariamente iguais a 1 e todos os outros elementos quaisquer da matriz que estejam fora da diagonal principal são necessariamente nulos, ou seja, iguais a zero. Então a gente tem aqui a função. A primeira coisa que a gente faz na função é verificar o número de linhas da matriz, e aí a gente vai ter um loop no qual o i vai de 0 até o número de linhas menos 1. Para cada linha da matriz, eu vou verificar quantos elementos existem naquela linha. E aí, se o número total de linhas da matriz for diferente da quantidade de elementos que tem naquela linha, quer dizer o quê? Que ela não é quadrada. E se ela não é quadrada, ela não tem como ser uma matriz identidade. Então, de cara aqui, returne falso. Eu não preciso verificar mais nada. Eu não preciso verificar se tem 0 ou se tem 1. Eu já sei que ela não é quadrada, então se ela não é quadrada, ela também não é identidade. Caso contrário, não significa ainda que ela seja já uma identidade, mas pode ser que ela seja. Eu vou continuar verificando. Então, se o número de elementos daquela linha for igual ao número de colunas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop interno, no qual j vai de 0 até a quantidade de elementos menos 1, quantidade de elementos eu acabei de calcular, e vocês podem reparar que na maioria dos exercícios de matriz a gente vai ter dois loops, um interno e um externo, para poder percorrer as duas dimensões da matriz. Se i for igual a j, eu estou na diagonal principal. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Se eu estou na diagonal principal, eu preciso necessariamente que o elemento ali seja igual a 1. Mas se ele for igual a 1, isso ainda não é suficiente para eu afirmar que ela é uma matriz identidade. Eu ainda tenho que olhar todos os outros elementos da matriz. Mas se ele não for igual a 1, ela não é identidade. Então o que eu vou fazer aqui dentro do loop interno? Eu vou verificar se i for igual a j, diagonal principal, e o elemento na posição ij for diferente de 1, returne false. Ela não é uma matriz identidade. Caso contrário, se o i for diferente do j, ou seja, ele é um elemento que está fora da diagonal principal, e ele é diferente de 0, ela também não é uma matriz identidade, retorno falso também. Terminei o loop interno, terminei o loop externo, quer dizer que eu percorri todos os elementos da matriz, todas as linhas, todas as colunas, e não teve nenhum momento que eu retornei falso. Ou seja, para cada linha o número de elementos era igual ao número de linhas, ela é quadrada, e todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, e todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. Então ela é, sim, uma matriz identidade, resposta da função verdadeiro. Quando eu terminei o loop, ou seja, eu percorri toda a matriz e não retornei falso em momento algum. É só isso nossa função. Agora, no segundo exercício de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um procedimento que vai receber como parâmetro uma matriz quadrada. Estou dizendo no enunciado que ela é uma matriz quadrada, então agora eu não preciso fazer aquela verificação. Dada M, uma matriz quadrada, eu vou transformar M na transposta de M. O que é uma matriz transposta? É como se ela girasse 90 graus. O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Depois de eu transformar M na transposta de M, eu vou fazer com que essa matriz resultante vire uma matriz triangular inferior. O que é uma matriz triangular inferior? É uma matriz na qual todos os elementos acima da diagonal principal são nulos. Ou seja, é como se a gente tivesse um triangulinho ali embaixo da matriz com elementos que não necessariamente sejam nulos. No final do procedimento, a gente imprime a matriz e terminou. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma função auxiliar que troca dois elementos de uma matriz de lugar. Lembra daquela função troca de lista? Dada uma lista, trocava dois elementos da lista de lugar. Agora eu vou trocar dois elementos de uma matriz de lugar.
Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando eu for fazer a matriz M virar a transposta de M, eu vou ter que trocar alguns elementos de posição. Na função que trocava dois elementos de uma lista de lugar, eu recebia só 3 parâmetros. A lista, o x e o y, que eram os índices dos dois elementos que eu queria trocar. Agora, se eu quero trocar dois elementos de uma matriz de lugar, para cada elemento eu preciso de 2 índices. A linha e a coluna em que aquele elemento se encontra. Então a nossa função vai receber 5 parâmetros. M, que é a matriz, x1, y1, que são os índices do primeiro ponto, x2, y2, que são os índices do segundo ponto. E aí o que eu vou fazer na função? Eu crio uma variável auxiliar que recebe m na posição x1, y1, e aí o m na posição x1, y1 recebe m na posição x2, y2, e aí, no final, m na posição x2, y2 recebe a variável auxiliar que eu gravei no início. Agora a gente faz um procedimento chamado transposta, que vai receber uma matriz M e transformar M na transposta de M. Mais uma vez a gente vai ter um loop interno e um loop externo. No loop externo, o I vai ser todas as linhas da matriz, de 0 até o tamanho da matriz. Só que no loop interno, o J não vai ter todos os elementos possíveis. O J vai ter só os elementos à direita do I. Por quê? Imagina que eu estou percorrendo a matriz e troquei um elemento em uma certa posição com um elemento de outra posição. Ok, eles foram trocados. Vou continuar percorrendo a matriz. Quando eu chegar nesse elemento que foi trocado, eu não quero trocar ele de volta. Então eu vou percorrendo a minha matriz e só os elementos acima da diagonal principal que eu vou trocar com os caras que estão na posição correspondente. Então para cada I e J que satisfaça essas condições, o I vai ser todas as linhas da matriz e J vão ser todos os elementos à direita do I, o que eu faço? Eu chamo aquela outra função que troca os dois elementos de lugar. Troca M na posição IJ por quem? Pelo M na posição JI, que é o cara que está simétrico a ele em relação à diagonal principal. E agora a gente vai criar o procedimento auxiliar que vai transformar a matriz M na triangular inferior. Mais uma vez, o loop externo vai ter todos os I's possíveis, de 0 até o número de linhas menos 1, e o loop interno, de novo, vai conter todos os elementos à direita do I, que são todos os elementos acima da diagonal principal. E o que eu faço com esses elementos? Faço com que eles virem 0. A gente precisa também de uma função para imprimir a matriz. Está aqui a função, a gente já fez ela na aula passada, é só copiar. E o que faz nosso procedimento principal? Já que a gente criou duas funções auxiliares para deixar o código organizadinho, a gente simplesmente começa chamando o procedimento que transforma M na transposta e na sequência a gente chama o procedimento que transforma essa matriz resultante na triangular inferior e por fim imprime o resultado. E agora, o terceiro e último exercício de hoje, a gente tem a peça do cavalo no jogo de xadrez. Para quem nunca jogou xadrez, a gente tem a peça do cavalo no tabuleiro e o cavalo só faz movimentos em L. Ele pode andar 2 posições no X e uma no Y, ou ele pode andar uma no Y e 2 no X, para qualquer direção, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então, nessa figura aqui, a gente tem um exemplo do cavalo posicionado no meio do tabuleiro e a gente tem todas as posições que o cavalo consegue ir em apenas uma jogada. Em uma jogada ele pode fazer um L, 2 posições para a direita e uma para cima, ou uma para a direita, 2 para cima e assim sucessivamente. Então a gente tem 8 posições possíveis. Só que se ele estiver lá no cantinho do tabuleiro, ele não vai conseguir fazer todos esses movimentos, porque o cavalo não pode sair do tabuleiro. Então o que a gente quer fazer nesse exercício? A gente quer simplesmente saber, dada a posição do cavalo no tabuleiro, quantos movimentos ele pode fazer. A gente sabe que o máximo são 8, mas nem sempre vai ser 8. E a entrada desse exercício vai ser uma matriz 8 por 8, correspondente às posições do tabuleiro, e essa matriz vai estar toda preenchida com zeros, exceto na posição onde o cavalo se encontra. Na posição onde o cavalo se encontra, a gente tem o número 1. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é pegar essa matriz e descobrir aonde o cavalo está, para que a gente possa calcular quantos movimentos ele pode fazer. Então temos aqui a função
que calcula qual é a posição inicial do cavalo. Essa função recebe só a matriz e percorre todas as linhas e todas as colunas da matriz, procurando o elemento número 1. Quando a gente encontrar o I e J correspondente a essa posição, o que a gente faz? A gente retorna I mais 1 e J mais 1. Por quê? Porque os índices da matriz, os índices de uma lista, começam de 0. E o nosso tabuleirinho ele é numerado de 1 a 8. E aí agora, com essa função auxiliar já criada, a gente vai fazer a função que calcula a posição do cavalo. Então a primeira coisa que ela faz é chamar aquela função que a gente fez agorinha para descobrir aonde ele está originalmente, dada a matriz de entrada. E aí eu vou resolver ele para vocês da forma mais simples possível. Vamos visualizar esse tabuleiro aqui no canto da tela. Quais são as posições possíveis que esse cavalo pode estar? Então vocês podem reparar que se ele estiver no cantinho, quantos movimentos ele pode fazer? 2. Se você chega ele um pouquinho para o lado, 3. Se você chega um pouquinho mais para o lado, 4. Então, se eu vir todas as possibilidades possíveis que o cavalo pode estar, eu tenho essa figura aqui. Pelas cores, vocês podem ver os locais onde ele pode fazer 2 movimentos, ou 3 movimentos, ou 4 movimentos, ou 6 movimentos, ou 8 movimentos. E aí, para eu resolver esse problema para vocês da forma mais fácil possível, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só um monte de if e else. Então, vamos olhar aqui para essa figura. Se ele tiver ou na primeira linha, ou na última linha, vocês podem ver que as cores da primeira e da última são iguais. Então, se ele estiver na primeira ou na última linha, ou seja, se o y é igual a 1 ou o y é igual a 8, eu vou verificar o x. Se o x for também 1 ou 8, ele tem só 2 movimentos. Se o x for 2 ou 7, ele faz 3 movimentos. Caso contrário, são 4. Se ele não estiver na primeira nem na última, e ele estiver ou na segunda ou na sétima, ou na segunda ou na antepenúltima, mesma coisa. Eu vou olhar agora o x. Se ele estiver na posição 1 ou 8, o resultado é 3. Se ele estiver na posição 2 ou 7, o resultado é 4. Caso contrário, 6. Por fim, se ele estiver em qualquer uma dessas linhas do meio, eu tenho 3 alternativas também. x1 ou x8 retorna 4, x2 ou x7 retorna 6. Caso contrário, ele está naquele quadradão do meio e a resposta da função é 8. Só isso. Temos os 3 exercícios de hoje. Tentem fazer olhando a explicação, tenta rodar, tenta verificar se deu certo e depois dá um tempinho para tirar a resolução da sua cabeça e tenta fazer sem olhar o resultado para ver se vocês conseguem.